com o menino de 13 anos que matou uma professora a facadas e feriu outros 4 na escola. É um garoto de 13 anos, até agora ainda não se sabe exatamente o que aconteceu, são várias versões, né, referentes a esse fato. E a questão é que nada justifica, né? Nada justifica. Não existe justificativa para isso. Não tem. E hoje eu não assisto a Rede Globo, entendeu? Porque, enfim, eu entendo que o jornalismo da Globo está muito diferente de algum tempo atrás e os horários não batem. Mas hoje, no horário que eu estava almoçando, a televisão no restaurante estava no Jornal Hoje, né? E aí eu vi essa reportagem na Globo e eu vi o César Tralli falar um negócio, né? E eu disse assim, rapaz, eu vou mandar uma mensagem para o Tralli no Instagram dele, porque é exatamente isso. Ele falou, esse criminoso, esse bandido, esse assassino já está em poder da polícia, que vai tomar todas as atitudes, enfim, as providências que a lei determina. E é exatamente assim que deve ser definido. É assim que deve ser definido. Ah, porque é um moleque de 13 anos. Não interessa. Não importa. Sabe o que estava fazendo, sabe dos riscos. E nos Estados Unidos, eu sou contra americanizar as coisas. Então, olha, pensa num cara que é chato com esse negócio de ficar americanizando as coisas. Ah, vou comprar um hot dog. Que porcaria de hot dog. Um cachorro quente. Entendeu? Um cachorro quente. E aí fico americanizando, aí salão de beleza. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu até tenho amigos que têm, aí usam nomes. Sabe, eu não gosto dessas coisas, né? Eu sou contra isso. Mas os Estados Unidos têm alguns exemplos, né, que são muito positivos. Um deles é essa lei americana em relação a quem comete atrocidades como essa que aconteceu hoje em São Paulo. Então, não importa se tem 7 anos, se tem 9 anos, se tem 10 anos, cometeu um crime, vai responder na justiça, né, pelo ato que cometeu. Não vai responder de acordo com a idade. Não, responde pelo crime que a legislação americana prevê. A lei americana é muito dura e vai responder por isso, né? Aqui no Brasil, não. O assassino, ele vai para um centro de não sei o quê, ele vai para um abrigo de não sei o que lá, aí ele vai para um programa de recuperação, aí ele é um reeducando. Inventaram um monte de adjetivo, entendeu? Para encobrir, né, um crime ou um criminoso. Essa é a minha opinião, não que seja verdade, mas eu entendo dessa forma, né? Eu acho que crime é crime e acabou. E tem que ter a responsabilidade. E tem que ter a responsabilidade. Ah, porque a professora era chata, porque a professora... Gente, eu sou do tempo que tinha castigo de ficar de joelho em cima de milho, no canto da sala de aula. Entendeu? Se você não cumprisse, desobedecesse, né, as regras, né, da escola, do colégio, da professora, tinha o castigo. E eu não lembro de ninguém ter morrido por causa disso. Eu não lembro de nenhum estudante ter passado mal. Não. Mas hoje não pode nada. Mas hoje, Deus me livre a professora levantar a voz para um anjinho que está incomodando na sala de aula. Sabe? Isso é o absurdo dos absurdos, né? Sabe? Isso é uma das coisas que a lei tem que mudar. Isso é uma das coisas que eu defendo em Jair Bolsonaro. Bolsonaro tem mil problemas. Eu acho que ele foi um destrambelhado no governo, ele errou em coisas aí que prejudicou enormemente a reeleição dele, mas tem coisas muito positivas. Essa ação rígida contra criminoso, e esse garoto é um criminoso, né, ela tem que seguir, ela tem que ser punida com o rigor da lei. Essa senhora, essa professora, deixou 3 filhos,
né? Tinha a família dela, tem a família dela, né? E aí essa figura comete essa atrocidade, e aí agora é enquadrado na lei brasileira do aborrecente, do menor, e sabe-se lá quantos meses vai ficar num regime fechado. Aí não pode falar também que vai ficar preso. Não pode falar porque... não, ele não pode ficar preso. Ele vai ficar internado. É um internato, isso é uma hipocrisia, sabe? Tem umas coisas que assim, é uma hipocrisia do cão. Sabe? A gente vive num país onde a hipocrisia está descambada. Descambada, sabe? Para malandragem, está liberado. Tudo pode. E não é só bandido, homicida. Tem os malandros que passam a mão no dinheiro público, né? Tem uma lista grande. Ó, não cabe nesse estúdio aqui. Entendeu? Mas, assim, tem uma lei, tem um rito que tem que se seguir. E aqui, nesse programa, tem gente... Aliás, hoje tem 4 pessoas que estudaram e estudam direito muito mais que eu. Embora eu sempre tente não ser um alienado. Procuro ler sobre tudo um pouco, né, para não ficar feito uma barata tonta no meio de uma discussão quando o assunto é direito, quando é lei. Eu não sou doutorado nisso, não estudei para isso, até deveria ter estudado, porque eu acho que eu até era capaz de me sair razoavelmente bem num júri, porque eu gosto de júri. Né? Gosto de júri. Então, mas enfim, resolvi escrever, porque eu gosto muito de escrever, leio bastante, então as palavras, né, são o que me fazem feliz, me tornam feliz, né, e aí a gente tem que fazer aquilo que gosta. Olha, a nossa pergunta hoje é sobre essa tragédia, sobre esse bandido, que está colocado como aluno aqui, né, que matou a professora e feriu 4. Na sua opinião, é possível, tem como prevenir esses ataques? Porque agora eles estão copiando isso dos americanos também, né? Do que acontece nos Estados Unidos. Mas eu volto a dizer que a lei americana, nessa questão, ela é muito rígida. Tem esses criminosos que praticam isso, mas respondem, né, pelo ato que cometeram. Então tá aí. O nosso telefone é o 9910-5151 para você mandar a sua mensagem, interagir conosco aqui no nosso programa, no News 5.1. E aí, queremos ouvir a sua opinião. Eu quero ouvir a sua opinião, sim. Eu quero saber se o senhor e a senhora, né, o que o senhor e a senhora pensam sobre isso. Né? Se isso é possível prevenir, né? E se quiser colocar uma linha a mais, mas por favor, uma linha a mais, dizendo o que acha de um ato como esse, como isso deveria ser tratado, eu vou ler aqui, entendeu? Depois eu me viro com a direção da emissora aí por causa do tempo. Mas eu acho isso muito importante, acho isso muito pertinente. E, aliás, eu vou abrir o programa já, eu não tenho a matéria aqui, eu não pedi para separar, mas já vou abrir o programa com esse debate. Com esse debate. E vou começar aqui com o senhor de idade que tem aqui do meu lado. Eu não estou chamando ele de velho, mas um senhor de idade no sentido de experiência, de ter vivido a vida, que é o Arnaldo Lourenço. Boa noite, Arnaldo. Eu queria ouvir, né, o seu entendimento, o seu pensamento sobre um ato desse. Por favor. Primeiramente, meu boa noite a todos os telespectadores, nossos velhinhos aí, e eu espero não decepcioná-los com aquilo que eu vou dizer a respeito desse lastimável e lamentável caso. Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite, Moisés, Cícero, Samuel e toda a nossa técnica que nos ampara para que a gente possa fazer esse programa. Bom, no Brasil existem leis. E todo mundo diz que leis hão e devem serem cumpridas.
eu começo a minha fala dizendo, um garoto de 13 anos, de 18 anos para baixo, na legislação eles são inimputáveis. O que significa? Eles não cometem crimes, eles cometem infração. E o artigo 27 do ECA, ele dá uma ampla guarida e respaldo para todo e qualquer tipo de infração que essas pessoas fazem, cabendo o juiz determinar se essa criança vai ser internada ou não, se volta para o seio do pai. Mas o detalhe que nós estamos vivendo nesse mundo de hoje, desde o advento da Constituição de 88, praticamente, Cícero, ele tirou o pato poder, né? Pai hoje não pode encostar em filho, pai não pode corrigir, pai não pode falar alto, pai não pode dar um beliscão, pai não pode fazer nada. Porque se uma criança de 5 anos pegar um telefone e ligar para a polícia, mesmo não sendo acontecido nada, e denunciar o pai, sem nada, sem ouvir, ele vai preso. Aí depois vem aquele processo onde vem um psicólogo, vem não sei o que e tal, e eu conheço um caso aqui em Porto Velho que o camarada desposou, cuidou da menina desde bebezinho, quando nasceu. Um dia discutiu com a mãe, ele não era o pai, discutiu com a mãe induziu a filha a dizer que ele tinha tentado estuprá-la. Foi preso, sofreu misérias dentro do presídio, inocente, sem fazer nada, por causa da raiva da mulher. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a construção familiar hoje, ela ficou muito limitada. O pai não tem condição de chamar a atenção do filho, além da negligência e da forçada de barra que se tem em o pai ter que trabalhar, e muitas vezes ele tem problema com dependência química e tudo mais, e a criança está assistindo e vendo tudo aquilo, além dos jogos, além do celular e mais um monte de outras coisas. Lógico que isso não justifica, mas, por sorte, há tipo de exemplos que nós devemos seguir e começar a se precaver. Puxa vida, eu vou para um aeroporto, eu não consigo entrar no aeroporto com um alfinete. Tem um scanner ali, tem um troço ali que detecta metal e tudo mais. E os governos gastam tanto dinheiro, entre aspas, numa hipotética segurança. O que custa botar cada escola daquela para que os alunos, na minha época, todo mundo ficava fila para entrar. Você bota todo mundo em fila e cada um vai passando ali. Qualquer detecção de metal possível que possa haver, mostra no visor. Então, nós já temos que começar a pensar nisso. Se bem que nos Estados Unidos acontece esses casos também, a pessoa entra com arma e as coisas. Mas se é um motivo para prevenção e a gente inaugura essa fase de que uma criança, que é criança de 13 anos, é considerado criança, cometeu essa tragédia, eu acho que nós começaríamos a ter que pensar nessa questão de segurança, porque psicopatia não tem idade. Doença mental não tem idade. Né? E esse garoto aí vai ser acompanhado agora de psicólogo, os juízes. Foi bom, abriu uma ampla discussão. E esse tema, você vai ver, vai começar a voltar à discussão do tema de maioridade penal, que eu acho que tem que se discutir. Eu acho que uma criança, a partir dos 13 anos, como você falou, ela tem o verdadeiro sentido do que é certo e que é errado. Já deu para ela construir isso. E nós precisamos, sim, rever. O mundo mudou, as coisas mudaram e as responsabilidades também têm que serem acompanhadas com esses avanços. Muito bem. Arnaldo, eu tenho 2 casais de filhos, né, e eu criei eles sob a sigla ECA também. Era cacete arregaçado. Desobedecia. E olha só que coisa curiosa. Bastava olhar como o meu avô me criou. Bastava olhar e dizer, não é para fazer isso. E até hoje. Eu nunca precisei levantar a mão para um filho meu. Nunca precisei levantar a mão para um filho meu por conta dessa educação de dizer, a gente não se mete em conversa de adulto, você não desrespeita as pessoas, você trata os mais velhos por sim senhor, por não senhor. E é assim. Cícero, permita-me dar mais um pouquinho de tempo. Eu fui criado dessa forma, mas uma das filhas que eu tenho, eu não consegui fazer isso. E, inclusive, a única vez que eu fui para a delegacia, e eu abro meu coração público aqui, a única vez, eu fui algemado. As pessoas ligaram para mim,
porque ela estava num determinado canto, tocando terror, brigando, e iam dar uma facada nela. O cara liga aqui e falou, vou matar a tua filha. Eu corri, cheguei lá, ela estava bêbada, drogada, e eu fui pegar e levar ela na marra. Como eu era mais forte, joguei nas costas e vou levando. Ela trêbada, passou um carro da polícia, ela chamou, disse que eu estava cometendo violência com ela. Eu fui preso. E fui preso em cima da Lei Maria da Penha, tentando salvar a vida dela. Eu sempre contei aqui, eu acho que a gente não pode falar e cuspir para cima. Não é só coisa boa que acontece na vida da gente, mas tem coisa que, mesmo você sendo essa pessoa verdadeira, honesta, e tudo, foge do seu. Sabe, porque eu tenho dito sempre para as pessoas, Deus é Pai do espírito. A gente só é pai do invólucro carnal, o que muitas das vezes, para alguns espíritos, não representa nada. Eu passei por isso. Muito bem, Ricardo, seu comentário sobre esse tema, boa noite. Boa noite, Cícero, boa noite, Samuel Costa, Arnaldo Buiú, Moisés Cruz, os nossos telespectadores que nos prestigiam nessa segunda-feira. Aproveito aqui e já desejo uma ótima semana para todos vocês. E é lamentável, Cícero, é lamentável o que a gente vê, um menor de 13 anos. Agora, 61,9%, Arnaldo Buiú, dos magistrados, eles consideram a nossa legislação penal absolutamente branda, excessivamente branda. É mesmo. Então, se a gente não tiver uma legislação mais rígida, mais rigorosa, que possa fazer o menor infrator pensar 10 mil vezes antes de praticar um delito, o que a gente vai ver é isso. É eles tendo a certeza da impunidade. Porque, como o Arnaldo falou, menor não pratica crime. Eles praticam atos infracionais. E detalhe, mesmo com o crime mais horrendo que for, ele só vai ficar eventualmente detido aí por um período de tratamento por 3 anos. Quando eles atingem a maioridade, eles saem com a ficha completamente limpa. Então é um absurdo. Bolsonaro, nesse aspecto, ele queria enrijecer mais a legislação. Ele queria diminuir a maioridade penal para 16 anos. Teve uma grande resistência no Congresso Nacional, como ainda tem hoje. Então, se a gente não construir, se a gente não fizer políticas voltadas para mudar esse cenário, a gente vai ver o menor cada vez mais se sentindo à vontade para praticar o crime. E quem trabalha, Arnaldo, com menor, eu tenho um parente, inclusive, que já trabalhou nessas casas de detenção, do menor, de internação, e eles falam que eles são muito mais perigosos do que o adulto, porque eles não respeitam as pessoas. Eles têm a certeza de que eles estão amparados e de que eles estão protegidos por uma legislação. E eles fazem o que fazem, dão risada. Ah, tu não pode fazer nada com a gente. Tu não pode triscar a mão na gente. E debocham das pessoas que estão cuidando. Então, realmente, é um absurdo o que a gente está... Eu lamento muito o episódio. Eu assisti, eu vi o modus operandi, a forma como ele agiu. A professora de educação física que interviu na hora conseguiu aí... Não conseguiu evitar a morte, mas conseguiu evitar aí males maiores que poderia ter sido feito. Então, eu acho que é necessário aí uma discussão muito séria a respeito desse assunto, para isso não servir de incentivo para outros menores se encorajarem, porque a atual legislação que a gente tem encorajam, de uma certa forma, está encorajando o menor a praticar crime. Porque isso eu estou falando de um crime grave como homicídio, que eles ficam no máximo 3 anos. 3 anos, pode praticar o crime que for. Se for um crime de roubo, de furto, ele vai lá e dá uma conversadinha, não faz mais isso, tá, filhinho? O máximo que nem um puxãozinho de orelha ele vai levar e vai para casa. Então, realmente, a gente precisa mudar esse ECA. O nome já diz, né? ECA. Realmente, ele veio para prejudicar, para dar uma proteção excessiva ao menor de idade. E como o Arnaldo falou, eu acho que as pessoas já têm o discernimento, mesmo que seja com 13 anos, 12 anos, 14 anos, 15 anos, de saber o que é certo e o que é errado. Eu, com 12, 13, 14 anos, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu respeitava meu pai, respeitava a minha mãe e levava uma cinturãozada quando eu aprontava.
e estou aqui. Isso daí não me fez ser uma pessoa, um delinquente. Pelo contrário, eu acho que é o que está faltando hoje, Buiú. É uns corretivos. Não o que o Estado fez, tirar a autonomia do pai, a autonomia da mãe, porque realmente isso que tu falou é uma grande verdade. O pátrio poder praticamente não existe, porque o Estado interfere na tua criação. Tu não pode criar o teu filho da forma como você foi criado. Você tem que criar, educar o seu filho da forma como o Estado quer que você crie. Porque se você fugir dessas linhas, ele vai lá e te pune. Então isso é um absurdo, eu acho que precisa mudar. Samuel, boa noite. O seu comentário sobre esse tema? Boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham, a pessoa do Dr. Wilson Dias, mandar um abraço especial ao Dr. Oscar, todos os nossos telespectadores, os internautas, viu, Samuel, só para radiovintes que nos acompanham aqui pela Rema TV, no programa News 5.1, bem como a toda a população. Ô Cícero, todo mundo saudou, todo mundo não. Aqui. Telespectadores, não. Eu fiz a saudação do telespectador da pessoa do Wilson Dias. Não. Pronto. Estou lhe avisando que os abraços são no final do programa. Boa noite pra ninguém, então. Vale para todo mundo. Vale para todo mundo. Tá, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, então. Desculpem os telespectadores aí pela deselegância. Olha, primeiramente a gente tem que compreender que a criminologia é uma ciência interdisciplinar e empírica. E aqui, não estou para agradar a maioria das pessoas, que as pessoas dizem, a gente tem que começar a se ater em conceitos básicos, porque senão a gente vai ficar num devaneio aqui, num surto psicótico, e vai começar a compreender que se tiver a redução da maioridade penal para 16 anos, 14, 12, 10 anos, ou extinguir a maioridade penal, não se vai resolver de forma objetiva a situação dos crimes. E a ciência da criminologia faz inúmeros apontamentos, né, psicossocial, levar em fatores de reabilitação, de taxa, de performance. Enfim, o que eu quero dizer aqui para vocês é que mesmo com todas as inúmeras deficiências que o sistema socioeducativo tem no Brasil, ainda é um sistema mais eficiente do que o sistema dos adultos, né? A taxa de reincidência dos adultos é de quase 45%. O do menor é de 23,8% aproximadamente. E nesse exato momento, pessoal, a política do cárcere não funciona no Brasil. Nesse exato momento, nós temos mais de 350 mil mandados de prisão em aberto. Então, isso aí é uma coisa, né, que choca, né? Minha solidariedade à professora, meu pai era professor, minha mãe continua professora. A gente sempre, né, vem com o sentimento de que se solidarizar, e eu acho que nada vai substituir a perda para os familiares, aos entes queridos, aos amigos dessa professora. Mas no que se refere à taxa, aos índices de reabilitação, o sistema socioeducativo é muito mais eficiente do que o sistema penitenciário. Então, por esse aspecto, diminuir não vai resultar em nada. Agora, o que a gente precisa ter, pessoal? É bom senso. Segundo a OMS, 2% da população mundial é psicopata. Desses 2%, um percentual mínimo são considerados psicopatas sádicos. E a psicologia, a psiquiatria, a neurociência, a psicopedagogia faz o apontamento que esse tipo de indivíduo, o caso desse menor em conflito com a lei, né, menor perverso, digamos, denominamos assim, ele tem algum problema de ordem mental. Então isso, pessoal, não é que esse rol é taxativo. Agora, o que a gente precisa fazer é construir um modelo de política pública eficiente, eleger prioridades e fortalecer. É só isso que e rogar a Deus. Fortalecer o CAPS, o Centro de Apoio Psicossocial, que nos últimos anos houve um desmonte avassalador para que a equipe técnica interdisciplinar, multiprofissional, faça os apontamentos necessários para identificar essas crianças ou esses indivíduos que possuem essa característica de psicopatia ou sociopatia. Não é razoável que uma criança, exatamente, que uma pessoa dessa de 13 anos de idade haja, né, a seu bel prazer. E é claro, né, que o sistema está totalmente sucateado. Reitero aqui mais uma vez, essa não é uma situação de modulação e a luz do ECA precisa sim ser mudado. Mas ser mudado, pessoal, no que se refere à aplicabilidade. Porque, reitero mais uma vez, com toda a deficiência existente no sistema socioeducativo no Brasil, o sistema penitenciário se demonstra muito mais ineficiente do que o sistema citado outrora. Moisés Cruz, boa noite, seja bem-vindo. O seu comentário sobre esse tema e, por favor, se você for mandar abraço, guarde para o final do programa, tá?
Boa noite, Cícero, Samuel, Dr. Frota, Buiú e ao excelentíssimo senhores telespectadores. Não, o abraço é só no final, fica tranquilo. Um abraço aí à Nação Rema, né? A todos vocês que estão nos acompanhando aí. Então, eu não poderia deixar de agradecer aos nossos telespectadores. Pessoal, olha só, eu não quero ser polêmico num tema onde eu acho que é muito grave. Em primeiro lugar, vou me solidarizar com as famílias, com todos os professores do Brasil, com todos os diretores, pedagogos, todo mundo da educação. Então, a todos vocês, as minhas sinceras homenagens e condolências, né? Eu acho que toda a família de pedagogos e professores estão aí em luto, né? Pela professora idosa de 71 anos que foi brutalmente atacada.